Olá, vamos começar nossa oitava e última aula de Direito Civil, parte geral. Nessa aula nós vamos falar sobre as nulidades do negócio jurídico, aquelas situações de nulidade e anulabilidade, lá do plano da validade que nós falamos na aula passada. Depois nós vamos falar dos vícios ou defeitos do negócio jurídico. E por fim nós vamos passar para as situações de prescrição e decadência, tá? Vamos começar então com as nulidades do negócio jurídico. Aula passada nós falamos da escada pontiana, que é aquela escadinha, vamos fazer aqui. Nós precisamos sempre analisar, né? Existência, validade e eficácia. Então, nesse segundo plano, né, nesse momento aqui, nós temos as nulidades, né? Quando tem alguma invalidade, então, quando é inválido o negócio jurídico, nós podemos ter uma situação de nulidade absoluta, em que o negócio jurídico será nulo, ou nós vamos ter uma situação de nulidade relativa, em que o negócio jurídico será anulável. É bom lembrar que as situações em que o negócio jurídico será nulo são situações de ordem pública. Já as situações em que o negócio jurídico será anulável são situações particulares, né? Particulares, tá? Privadas, tá? Que ainda podem vir a ter uma solução, tá? Vamos seguir então agora para as hipóteses em que existe nulidade e anulabilidade, tá? Não se esqueçam lá da escadinha, nós estamos falando do plano do meio, do segundo plano, do plano da validade. O negócio jurídico, então, ele é nulo nas situações de ordem pública. Quais são as hipóteses? Quando o negócio jurídico ele é celebrado por um absolutamente incapaz sem representação. O absolutamente incapaz é aquele menor de 16 anos. Então, ele só pode realizar o negócio jurídico se ele estiver sendo representado, né? Representado ali, seja pelos seus pais ou pelo seu representante legal, tá? Senão, vai ser nulo o negócio. Outra hipótese, quando o objeto é ilícito, o negócio é nulo, ou quando o objeto é impossível, seja a impossibilidade de direito ou a impossibilidade jurídica, né, ou a impossibilidade física. Possibilidade física é comprar um terreno no céu, é impossível vender um terreno no céu, né? É fisicamente impossível, pelo menos por enquanto. E jurídico é impossível o estabelecimento sobre herança de pessoa viva, porque a lei faz essa proibição. Quando o objeto também será nulo, quando o objeto for indeterminado ou indeterminável. Ainda não foi determinado o objeto e não vai poder vir a ser até o final do negócio jurídico. Então, é uma situação de nulidade. Outra situação, quando ambas as partes estão realizando o negócio por motivo ilícito. Também será nulo o negócio jurídico quando ele desrespeitar a forma estabelecida na lei ou quando ele não observar alguma solenidade estabelecida. Será também nulo o negócio jurídico quando o objetivo dele for fraudar uma lei imperativa. Então, se quer fraudar a lei, o negócio é nulo. Também será nulo quando a lei
estabelece que aquela situação gera uma nulidade absoluta. Então, textualmente a lei já traz. Isso gera a nulidade absoluta. Ou quando a lei proíbe um ato, mas ela não traz uma sanção. Nós chamamos de nulidade virtual. Além disso, o negócio gera nulo quando ele for simulado, mesmo que seja apenas através de uma reserva mental. E o negócio também será nulo quando ocorrer coação física, quando obrigarem, né, por coação física a pessoa a realizar aquele negócio. Agora nós passamos para as hipóteses do negócio jurídico anulável, que está nessa coluna aqui. Quando que o negócio jurídico será anulável? Quando ele for celebrado por um relativamente incapaz, sem assistência. Mas como é uma situação de ordem privada, particular, é possível o suprimento. Então, assim, o assistente, né, ele pode vir a resolver a situação indo lá e dizendo: não, ok, eu aceito, eu acho que foi bom o negócio celebrado pelo relativamente incapaz. Então, ele supre essa deficiência, tá? Mas, a princípio, é um negócio anulável. Também será um negócio jurídico anulável quando houver um vício no negócio jurídico em razão de erro, dolo, coação moral ou psicológica, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Então, quando tiver um vício ou um defeito no negócio jurídico, o negócio será anulável. Essas situações nós vamos ver cada uma delas daqui a pouco, tá? E, por fim, o negócio jurídico será anulável quando a lei prever a anulabilidade. A lei disser lá que aquela situação gera anulabilidade. Como são as situações dos artigos 1647, 1649 e 496 do Código Civil. Agora nós vamos ver os efeitos e os procedimentos nas situações de nulidade e de anulabilidade. Primeiro nós vamos falar aqui do negócio jurídico nulo, dessa coluna aqui. Quando o negócio jurídico ele é nulo, a nulidade ela é absoluta de todo o negócio. Também vai ser necessário a interposição de uma ação declaratória de nulidade, e essa ação é imprescritível, tá? Ela não vai sofrer prescrição, ela pode ser interposta em qualquer momento. Além disso, a nulidade ela não pode ser suprida nem sanada, nem mesmo pelo juiz. O que vai poder ser feito é a conversão desse negócio jurídico nulo em um outro negócio jurídico, se possível pela vontade das partes, que é a situação do artigo 170 do Código Civil, tá? Então, é possível a conversão em outro negócio jurídico, mas nunca vai ser suprido esse negócio jurídico nulo. O Ministério Público, quando o negócio jurídico é nulo, ele pode intervir nessa ação de nulidade absoluta, inclusive promovendo a demanda que é a ação declaratória de nulidade. E é possível que o juiz de ofício declare a nulidade. A sentença da ação declaratória ela tem efeitos erga omnes, então contra todas as pessoas, e os efeitos são ex tunc, que são retroativos. Eles voltam até o momento em que o negócio foi realizado. Então é como se o negócio nunca tivesse existido. Já os efeitos e os procedimentos do negócio jurídico anulável, eles têm efeitos relativos, né? É uma nulidade relativa, uma situação de anulabilidade. É necessária a interposição de uma ação anulatória com previsão de prazos decadenciais. Então tem um tempo para ser realizada essa ação, para ser interposta essa ação.
Os negócios anuláveis, eles podem ser supridos, sanados pelas partes, inclusive mesmo pelas partes, que é a convalidação livre. Então, por exemplo, fez lá o relativamente incapaz, realizou um ato sem assistência, vai lá e é suprida a assistência, então ele passa a produzir efeitos, né? Então pode ser suprido. O Ministério Público, ele não vai poder intervir ou propor a ação anulatória, somente os interessados podem propor a ação anulatória. Além disso, não cabe decretação de ofício pelo juiz nos casos de anulabilidade. E a sentença da ação anulatória, ela tem efeito somente para as partes, então é interpartes. E a doutrina atual, ela entende que os efeitos, eles são ex tunc, eles são retroativos, então eles voltam para sanar o problema, tá? Agora nós passamos a ver os vícios ou os defeitos do negócio jurídico, que são aquelas situações em que atingem a vontade ou o consentimento das partes e vão repercutir na validade do negócio jurídico. Então a gente continua falando lá do segundo degrauzinho da escada pontiana, tá? Então, antes disso, é preciso entender que os vícios ou os defeitos do negócio jurídico, eles repercutem na validade e eles são diferentes daqueles vícios redibitórios do Código Civil ou dos vícios do produto que estão estabelecidos lá no Código de Defesa do Consumidor. Os vícios redibitórios e os vícios do produto, eles atingem os contratos civis ou os de consumo, mas eles estão em outro plano, eles estão no plano da eficácia dos contratos. Então, até ele fala, vícios ou defeitos do negócio jurídico, plano da validade. Vícios redibitórios, que são aqueles estabelecidos lá no artigo 441 a 446 do Código Civil, e vícios do produto lá do artigo 18 e 26 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, são do plano da eficácia do contrato. Os vícios ou defeitos do negócio jurídico, eles atingem a vontade, o consentimento. Já os vícios redibitórios, que são do Código Civil, e os vícios do produto, que são lá do CDC, são vícios ocultos que tornam a coisa, né, o objeto, impróprio para o uso ou vão diminuir o valor do objeto. Então, são vícios na qualidade ou na quantidade, tá? Enquanto os vícios ou defeitos do negócio jurídico, eles atingem a vontade, o consentimento. Além disso, agora nós vamos ver as situações dos vícios de vontade ou do consentimento. Primeiro vício, o erro, que está lá no artigo 138 a 144 do Código Civil. O erro é a falsa representação da realidade que eu mesma fiz. Então, a pessoa tem uma representação errada. A pessoa sozinha, na sua cabeça, faz uma falsa representação da realidade, tá? Essa é a situação de erro. Vamos dizer, a pessoa escuta alguma coisa e ela entende que é um negócio diferente daquele que a pessoa estava dizendo. Então, ela faz uma expectativa diferente do que é a realidade. Já o dolo, que é do artigo referente aos que está estabelecido nos artigos 145 a 150 do Código Civil, é quando a outra pessoa tem intenção de enganar. Então, eu tô lá, eu tô escutando a pessoa, mas ela já começa a me enganar, ela vai ludibriando, e essa enganação pode ser tanto a pessoa querendo, falando de uma forma a gerar o engano, como por uma omissão. Eu entendo diferente, falo e a pessoa, é isso mesmo.
Então, é quando eu, por exemplo, eu tenho uma falsa representação e a outra pessoa não me corrige, ou ela já faz uma forma, ela já está explicando de uma forma que eu vou entender de forma errada, que é um negócio, mas que eu entendo de outra forma e ela, é isso que você está entendendo, mas na verdade não é, tá? São as situações de dolo, que o terceiro tem a vontade de enganar. Daí nós temos as situações de coação, lá dos artigos 151 a 155 do Código Civil. A coação, ela pode ser relativa ou absoluta. Coação relativa é quando você ainda dá uma possibilidade para a pessoa escolher. Então, por exemplo, você coloca um revólver e manda a pessoa assinar aquele contrato para fazer um negócio jurídico. É uma coação relativa. Por que é relativa? Porque a pessoa que está com o revólver na cabeça, ela pode ainda escolher não assinar. Ela pode dizer, então atire. Eu não vou assinar. Então é uma coação relativa. Já na coação absoluta, a pessoa não tem como se desvencilhar, eles obrigam ela a fazer, ela não tem outra opção, ela não consegue não fazer aquilo, ela não tem uma escolha. Na coação absoluta, por exemplo, é quando a pessoa ela é analfabeta e pegam o dedo dela e colocam ali a impressão digital. Eles forçaram, ela não tinha como escolher não colocar o dedo. De alguma forma eles colocaram ali o dedo dela e ela não tinha como fazer outra escolha, porque era tão forte aquela coação que ela foi absoluta. Nós temos ainda a situação de estado de perigo, lá do artigo 156 do Código Civil, que é quando a pessoa ela tem necessidade de se salvar ou salvar uma pessoa da sua família de um grave dano. A outra parte conhece essa situação, mas faz com que ela assuma uma obrigação excessivamente onerosa para se salvar ou para salvar alguém da família. Então, a pessoa que vai ajudar, né, ela conhece a situação de vida ou morte que aquela que está exercendo a situação, aquela que está assumindo a obrigação excessiva, está fazendo. Então ela tem que fazer ela tem que assumir aquela obrigação para se salvar ou para salvar alguém da família, por ser uma situação de vida ou morte. Situação: vai no hospital, tua mãe está morrendo. Eles dizem, não, o plano de saúde não está aceitando aqui, você tem que deixar um cheque calção de tanto, senão a gente não vai atender. E você, pelo estado de perigo, vai lá, faz o cheque e deixa o cheque. Assume aquela obrigação que é excessivamente onerosa para salvar a sua mãe. Se for um terceiro que não seja da família, por exemplo, um namorado, daí o juiz vai analisar o caso concreto, tá? A princípio não entraria, mas tem situações que analisando é como se fosse da família e daí o juiz aceita. Daí nós temos a situação outro exemplo é a situação do náufrago. A pessoa está ali perdida no mar há dias e de repente ela vê um barco. Então o náufrago ele promete para o salvador que se deixar ele embarcar, ele vai doar todo o patrimônio dele pro salvador. E o salvador sabe que aquela pessoa está ali, que é a única forma dela se salvar, porque ela já está há dias. Então, e ela assume aquela obrigação, o náufrago assume aquela obrigação excessivamente onerosa para se salvar, para não morrer ali à deriva, tá? Então, esses são exemplos de estado de perigo. E agora nós passamos para a lesão, que está lá no artigo 157 do Código Civil, e é quando a pessoa, por premente necessidade ou por inexperiência, ela acaba se obrigando a uma prestação excessivamente desproporcional.
Exemplo, a pessoa precisa de um carro urgente. Ela vai lá num carro de num lugar de segunda mão que vende carros usados e paga um valor de carro novo, mas porque ela precisa naquele momento pegar o carro, ela precisa resolver aquela situação, então ela está em premente necessidade. Ou por inexperiência, ela vai lá, vê o carro, acha que está bonito, e o vendedor lá falando, blá blá, ela é inexperiente e acaba se obrigando com uma prestação com um valor muito maior, quase de um carro novo, mas num carro usado, por exemplo, tá? E nós temos daí os vícios sociais, que são as situações de simulação e fraude contra credores. A simulação está lá no artigo 167 do Código Civil, que é a situação em que fazem um teatro, uma encenação, fingem que estão fazendo um negócio jurídico com a pessoa, mas na verdade não estão fazendo nenhum negócio jurídico ou estão fazendo um outro negócio jurídico. Então existe uma simulação, tá? Uma simulação para enganar. E na fraude contra credores, lá do artigo 158 a 165 do Código Civil, existe uma atuação do devedor que tem má fé. Então o devedor insolvente com má fé, ou aquele devedor que está na iminência de se tornar insolvente, ele resolve dispor do seu patrimônio para afastar os seus bens de responderem pela dívida. Então ele resolve vender seu patrimônio para não pagar o credor, tá? Então ele vende tudo que ele tem, ele passa no nome de outra pessoa, ele se desfaz do seu patrimônio para que os seus bens não respondam à dívida, tá? É uma atuação maliciosa do devedor insolvente ou que está se tornando insolvente, tá? Então essas as situações. E agora nós passamos para análise da prescrição e da decadência, que é o exercício de um direito por um tempo. Todas as pessoas têm um tempo para exercer o seu direito, porque não é seguro para ninguém que de forma indefinida, por toda a vida, fique pendente o exercício do direito da pessoa. Na prescrição, ocorre a perda da pretensão pelo decurso do tempo previsto em lei. Então, a pessoa não ingressa com a ação durante o prazo que tinha para ingressar. Então, com a prescrição, nasce a pretensão. A pretensão vai surgir quando o direito é violado. E daí ela vai ter um prazo para exercer o seu direito, um prazo para ingressar com a ação. Se não for ingressado durante esse prazo, do momento que o direito é violado, né, que nasce a pretensão, até o final desse prazo, que vai estar estabelecido em lei, ocorre a prescrição, tá? Então, é o prazo que a pessoa tem para ingressar, buscando o seu direito. Já na decadência, é a perda do direito potestativo. O direito potestativo é aquele direito incontroverso, é aquele direito em que cabe à outra parte apenas a aceitação, a sujeição, tá? A gente já vai entender melhor. Então, a prescrição é a decadência para que não fique o direito pendente de forma indefinida. Os prazos, eles vão ser prescricionais quando eles estiverem previstos lá no artigo 205 ou no artigo 206 do Código Civil. E todos os prazos prescricionais, eles são estabelecidos em anos. Então, os prazos prescricionais, eles vão começar quando o direito é violado. Começa a correr o prazo. E ele vai correr pelo tempo que está estabelecido lá no artigo 205 ou 206.
Já os prazos decadenciais vão ser os outros prazos do Código Civil. Todos os prazos que estiverem fora do artigo 205 e 206 vão ser prazos decadenciais. E os prazos decadenciais, eles podem ser estabelecidos em dias, em meses, em anos, em ano e dia. Então, sempre que o prazo estiver lá no artigo 205 e 206, ele é prescricional. E todos os prazos desses artigos são em anos. Quando os prazos não estiverem nesses artigos, eles vão ser decadenciais. E daí podem ser em dias, meses, anos, da forma que for. Além disso, a prescrição, ela vai envolver ações condenatórias que são relacionadas a direitos subjetivos. Direitos subjetivos são aqueles em que de um lado existe um direito e do outro lado existe um dever. Então, é próprio de pretensões pessoais. São situações de deveres, obrigações, responsabilidade pela inobservância de regras por uma das partes ou pela ordem jurídica. Já as situações de decadência, elas estão relacionadas com direitos potestativos, que são aqueles que eu falei para você, que são direitos incontroversos. De um lado existe um direito e do outro lado existe uma sujeição. A outra parte apenas tem que aceitar o direito da parte contrária. E envolve ações constitutivas, positivas ou negativas. Então é um estado de sujeição. As ações meramente declaratórias, que são aquelas que não são nem decadenciais nem prescricionais, elas são imprescritíveis, ou seja, elas não vão sofrer nem prescrição nem decadência. Então, só para a gente lembrar, na aula de hoje nós falamos primeiro sobre os negócios jurídicos nulos e anuláveis. Lembrando que o negócio jurídico nulo são as situações, envolvem situações de ordem pública e os negócios jurídicos anuláveis envolvem situações de ordem privada. Depois nós falamos dos vícios ou defeitos do negócio jurídico e, por fim, nós passamos para a análise da prescrição e da decadência, sendo a prescrição a perda da pretensão pelo decurso do tempo e a decadência a perda do direito potestativo, tá? Espero que vocês tenham entendido toda essa parte geral, que vocês tenham gostado das aulas e bons estudos.